Olá meus caros, aqui é o Corvo. Há alguns dias o Iron Maiden lançou o álbum ao vivo Nights of the Dead, Legacy of the Beast, gravado na Cidade do México em setembro de 2019. Há coisas boas e ruins para falar a respeito dele e não vou omitir o que penso ser relevante. Mas antes que eu faça, acredito que um preâmbulo é bem-vindo para que todos saibam exatamente qual a razão que levou a banda inglesa a lançar outro álbum ao vivo. Nos últimos anos têm sido tantos e com tão pouca diversidade de repertório que torna a tarefa ingrata justificá-los, mesmo para os defensores mais ferrenhos. Dito isso, há uma lógica aqui, e será isso que vou enfatizar. Como devem estar cientes, o ano de 2020 não permitiu que bandas pudessem excursionar por razões pandêmicas, o que levou muitas a quebrarem financeiramente e até serem extintas. As bandas consagradas estão passando por este período com um pouco mais de estabilidade, pois elas possuem outras fontes de renda e uma marca forte inserida em vários setores do mercado. Entretanto, o prejuízo tem afetado a todos os envolvidos na indústria da música, em maior ou menor grau. A pergunta que não quer calar é: se não fosse pela pandemia, o Iron Maiden lançaria este álbum ao vivo em 2020? Eu, pessoalmente, acredito que não. Penso que este álbum não estava programado originalmente para ser lançado agora, mas sim posteriormente, talvez no segundo semestre de 2021, acompanhado certamente de um Blu-ray da turnê em questão. O que tem acontecido nas terras do Iron Maiden e de várias outras bandas em geral é que eles não têm absolutamente nada para fazer, e diante disso, apareceram dois problemas: o ócio e o prejuízo econômico. Como música física não rende lucro, a única forma de o Iron Maiden ver algum montante com este lançamento é através de streaming, o que, de qualquer modo, também não será grande coisa para os padrões econômicos deles. Sendo assim, o que justifica este lançamento é se manter no radar, na memória das pessoas, principalmente para lembrá-las que eles têm algo para vender. E algo que não se trata deste álbum aqui, meus caros, muito pelo contrário. Ele apenas serve como lembrete de que eles tinham um show para vender, uma mega superprodução que foi preparada e que, por razões pandêmicas, teve de ser interrompida, com várias datas sendo canceladas. Nights of the Dead serve apenas para isso. É como se o Maiden estivesse dizendo: "Ei, você aí, lembra daquele super show que nós preparamos? Um dos mais ambiciosos da história da nossa banda, com uma produção cara onde o cenário do palco fica mudando a cada música? Pois é, nós ainda desejamos que você venha nos ver, não se esqueça dele. Aqui, tome um aperitivo. Quando houver vacina e for seguro, queremos encontrar vocês novamente na estrada." E é isso, meus caros. Basicamente, esta é a lógica de um lançamento como este. Nights of the Dead, Legacy of the Beast, possui um setlist onde a maioria das músicas vocês já ouviram em lançamentos ao vivo anteriores, assistiram em DVDs e Blu-rays ou desfrutaram indo aos shows. É a mesmíssima coisa de sempre, convenhamos. Entretanto, eu tenho que colocar um parêntese e ser justo. Desta vez, e eu disse dessa vez, havia um motivo para escolherem um setlist tão requentado e que os fãs antigos já estão mais do que cansados de ouvir. E este motivo é, claro e evidente, a produção de palco. Legacy of the Beast foi um produto pensado para ser experimentado ao vivo. Esta é a sua razão de ser. O show é uma continuidade de um conceito que o Maiden está trabalhando desde 2016, que é o game de mesmo nome, também chamado Legacy of the Beast. Basicamente, ele é um game para Android e iOS, onde vocês exploram cenários baseados nas capas dos álbuns clássicos do Maiden e também oriundos de temas de algumas músicas em particular. Por este motivo, o game foi projetado em cima dos hits da banda, ou seja, das músicas mais conhecidas por fãs, dedicados ou públicos mais casuais. O show, portanto, se trata de uma continuidade daquilo que vocês viram no game, com os cenários sendo apresentados a cada hit tocado. E, sendo bem honesto, a produção foi tão audaciosa que deve ser um entretenimento e tanto assistir Legacy of the Beast ao vivo. Mesmo que você já esteja cansado de escutar a banda tocando essas músicas a cada maldito ano que ela volta ao país ou lança um álbum novo. Os cenários estão maravilhosos e os caras realmente fizeram um esforço financeiro considerável para tirar o projeto do papel. Está tudo lindo.
algo que podemos ver em várias fotos tiradas e pequenas filmagens amadoras feitas pelos fãs. Portanto, volto a repetir, pelo menos desta vez, a insistência com um setlist que é mais do mesmo tinha um motivo artístico envolvido. Constatações feitas, quer dizer então que o álbum em si não tem nada de bom a apresentar? Nada que possamos identificar como novo, além do cenário de palco, que só podemos desfrutar indo ao show, algo que, por sinal, não podemos, em virtude da pandemia? Bem, também não é por aí. Tem algo sonoramente relevante aqui sim, e que, na minha avaliação, justifica os fãs do Maiden ouvirem este lançamento. Chama-se Tony Newton, o produtor musical, o responsável por mixar o álbum. Como alguns mais atentos devem saber, não é a primeira vez que ele trabalha com Steve Harris. O álbum ao vivo anterior, The Book of Souls, Live Chapter, já havia tido o dedo dele. E isso se repetiu aqui, praticamente sacramentando que Kevin Shirley, produtor de longa data do Iron Maiden, não está mais com tanto crédito assim com o baixista fundador, Steve Harris. Eu não serei injusto e dizer, como muitos fãs do Maiden o fazem, que o trabalho de Kevin Shirley é medíocre. Isto é um tremendo exagero, algo de uma falta de noção completa do trabalho dele. Shirley trabalhou, além do Iron Maiden, com bandas como Rush, Dream Theater, Led Zeppelin, Mr. Big, Journey, Joe Satriani e Black Country Communion. Um produtor musical medíocre jamais seria convidado para trabalhar em projetos de músicos do calibre dos citados. Dito isso, eu dou o braço a torcer em relação ao trabalho de Shirley à frente do Iron Maiden. Não porque eu considero a produção dos álbuns medíocre, mas apenas aquém do real potencial. Eles poderiam ter soado melhores sim. As músicas são de nível excelente e ricas para tal. Avalio que as preferências musicais de Shirley, seu estilo como produtor, não permite que ele consiga extrair a melhor sonoridade esperada dos músicos do Maiden. Mas em defesa dele, digo que deve ser bastante complicado trabalhar com Steve Harris enchendo o saco do lado, visto que o lendário baixista enfiou na cabeça, há décadas, que ele entende de produção musical. Desculpem, mas, sendo bem franco com vocês, Steve Harris produzindo música é um excelente baixista. Cada um no seu quadrado, façam-me o favor. Enfim, o som dos álbuns produzidos por Shirley ficaram aquém do nível de qualidade esperado. Há alguns onde o som está muito melhor do que em outros, mas acompanhamos nas últimas décadas certa instabilidade técnica. Isso de fato é real. Quando Newton, por sua vez, mixou The Book of Souls Live Chapter em 2017, eu fiquei bem curioso para descobrir como ele o faria, mesmo se tratando de um álbum ao vivo, e o resultado não poderia ter sido mais positivo. A limpeza, a altura, os timbres, tudo está equilibrado e perfeitamente audível. E aqui, em Nights of the Dead, Legacy of the Beast, Newton mostra mais uma vez que seu trabalho não se trata de uma simples coincidência. Não, meus caros. O cara é bom mesmo. Merece todos os cumprimentos. A produção dele é impecável e valorosa para uma banda com tantos instrumentos como o Iron Maiden. Para bateristas, será um deleite ouvir Nico McBrain. Podemos apreciar cada timbre de cada peça do kit de bateria dele. Está tudo muito distinto. O baixo de Harris continua como sempre muito estridente e marcante, e no campo das guitarras, e por serem três, Newton conseguiu valorizar muito as diferenças de timbres de Murray, Smith e Gers, como raramente se fez no passado. E é esta a ideia central que um produtor deve ter, não é verdade? Com guitarristas com estilos e sonoridades tão diferentes, o importante, sonoramente falando, é fazer com que eles possam transmitir ao máximo suas idiosincrasias, ou seja, aquilo que os faz únicos. E Newton acerta em cheio, o que me deixa realmente impressionado por se tratar de um álbum ao vivo. Quando trabalhamos captando áudio no estúdio, existe um maior controle do processo. Já ao vivo é sempre muito mais difícil, mesmo que a tecnologia nos favoreça mais que no passado. A distinção de timbres, mesmo com as guitarras dobradas, tocando sincronizadamente as mesmas notas, dará uma sensação excelente aos mais clínicos de ouvido, aos ouvintes que prezam muito pelo instrumental, o que definitivamente é o meu caso também. Enfim,
Tony Newton é o cara deste lançamento. Aquilo que os músicos do Iron Maiden têm a apresentar já é conhecido de longa data. O produtor, mais uma vez, era o centro do holofote para mim, enquanto eu estudava o trabalho, ouvindo atentamente faixa por faixa. O cara foi aprovado com méritos, e não vejo a hora de poder ouvir um álbum de estúdio do Iron Maiden que conte com a produção dele, algo que não deve tardar. Mas nem tudo são rosas. Há algumas não tão grandes novidades no setlist, mas que não deixam de relativamente sê-lo pelo tempo que o Iron Maiden não tocava tais músicas. Sign of the Cross e The Clansman, canções da era Bailey, foram tocadas novamente com Bruce Dickinson nos vocais. Duas excelentes músicas daquela época e que, em termos de composição, eu avalio que sejam de fato duas das melhores. Sign of the Cross é sem dúvida minha favorita daquela fase, grande música. Flight of Icarus, uma canção do Peace of Mind que está entre as queridinhas dos fãs, e raramente é lembrada pela banda, fecha o hall das reais novidades que Legacy of the Beast tem a oferecer. Por mais que a excelente Where Eagles Dare não seja constantemente tocada, ela o foi há alguns anos atrás. Do Peace of Mind, as tradicionais The Trooper e Revelations também foram executadas. O álbum The Number of the Beast, como sempre, ocupa grande parte de um setlist do Maiden. A faixa título, Hallowed Be Thy Name e Run to the Hills, estão presentes. Do Power Slave, Aces High e 2 Minutes to Midnight, como sempre, estão aqui. Inexplicavelmente, o álbum Seventh Son of a Seventh Son só foi lembrado com The Evil That Men Do. O álbum Killers, inexplicavelmente, continua ignorado pelo Iron Maiden, mesmo sendo superior ao primeiro álbum, que é sempre lembrado com a música que dá nome à banda. Mas este é o show dos hits, certo? Então acho que é relativamente compreensível, embora não reduza o amargor. Fear of the Dark, que é ótima música, mas que ao mesmo tempo ninguém aguenta mais ouvir, por nunca sair do setlist da banda, também marcou presença. E para fechar, temos apenas duas músicas da fase pós-reunion da banda, sendo The Wicker Man, a faixa de predileção do Brave New World, e For the Greater Good of God, do álbum A Matter of Life and Death, que por sinal não entendi por que está aqui. Havia escolhas melhores e mais emblemáticas do que ela para o conceito do álbum. Afinal, For the Greater Good of God nunca foi hit de fato. Devo alertá-los em termos instrumentais que a idade finalmente chegou para os membros do Iron Maiden. Creio que nesta etapa da vida em que se encontram, estes senhores já dão evidentes sinais que o vigor de outrora foi-se, o que é natural e nem tem como exigir algo diferente deles. Mas, mesmo assim, é importante ressaltar o quanto eles ainda conseguem deixar a garotada no chinelo, ainda entregando um show tecnicamente interessante, com muito entusiasmo, criatividade, que podemos conferir nas várias improvisações feitas e, principalmente, um show totalmente ao vivo, sem backtracks, overdubs e nada nesse sentido. Por mais que o andamento das músicas não seja tão rápido como o de outrora, o que se justifica pela idade do baterista Nico McBrain, responsável direto pelo andamento, ele ainda assim é satisfatório para oferecer um show de metal de extrema qualidade. Dos membros da banda, o único que me causa certo pesar é o vocalista Bruce Dickinson. E de forma alguma eu digo essas palavras em tom de crítica, visto que ele vocalmente ainda consegue fazer milagres. É incrível como um cara de 62 anos ainda consegue atingir tantas notas altas em um show de longa duração e não pedir arrego aos colegas, solicitando a eles para abaixar a afinação. Bruce Dickinson é um verdadeiro atleta vocal, e tal reconhecimento ninguém pode retirar dele. Mas é inegável que o câncer de língua que ele enfrentou há alguns anos atrás deixou sequelas, principalmente na dicção, entonação e no timbre. Volto a mencionar. Eu não estou criticando Dickinson, apenas constatando um fato. Para quem tem um mínimo de noção da realidade, é sabido que não se sai de um processo de quimioterapia do mesmo modo que se entrou. É na verdade incrível como Dickinson ainda consegue cantar da forma que ele faz, após tudo que seu aparelho vocal teve que suportar. Mas, para aqueles que ouvirão o material, sejam assertivos antes que façam críticas cruéis e demasiadas a ele. Ele não é nem sombra do Dickinson que foi. O fim da era titânica do vocalista finalmente chegou. Mas ele ainda é gigante, embora tampinha também o seja, e mantém um nível muito mais do que digno. Ainda não tem ninguém se arrastando aqui ou precisando de muletas,
e talvez com sorte tenhamos mais alguns anos com este nível não perfeito, mas satisfatório considerando todas as variáveis envolvidas. Integridade continua sendo o nome do meio do Iron Maiden. Ninguém esperava ouvir um novo Live After Death de 85 ou um Rock in Rio de 2002, em termos de qualidade de álbuns ao vivo. Esperamos apenas algo de bom nível e digno dos nossos ouvidos. E isso a banda ainda pode nos oferecer, como ouvimos aqui, em Nights of the Dead, Legacy of the Beast. Saudações, Corvides!